Deus quer ajudar a todos, mas só pode ajudar aos sinceros e humildes. Pense, Deus quer ajudar a todos. Ele não tem prazer na desgraça de ninguém. Ele não tem alegria no sofrimento de ninguém. Ele quer ajudar a todos. Porém, Deus só pode ajudar aos sinceros e aos humildes. E você vai entender por quê, que é assim que Deus escolheu operar. Muito bem. O texto sagrado, lá em Provérbios 22, versículo 4, diz assim: o galardão, ou seja, a recompensa, galardão é recompensa, o prêmio, da humildade, o galardão da humildade, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Preste atenção. O que as pessoas buscam neste mundo, né? As pessoas buscam neste mundo riqueza, as pessoas buscam honra, elas buscam viver a vida, curtir a vida. Pois é, elas buscam, mas elas buscam isso de todas as formas erradas. Elas pensam assim: se eu tiver dinheiro, se eu tiver poder, posição, então eu vou ter riqueza, vou ter honra e vou ter vida. É isso que elas pensam. Então, elas não têm a menor ideia de que não é esse o caminho para as riquezas, honra e vida. E, novamente, são três coisas que se complementam. Alguns podem até alcançar riqueza, mas não alcançam honra. Tem riqueza, mas tem vergonha, tem humilhação. Vive uma vida de humilhação. É rico, mas vive a vergonha. Todo mundo sabe que aquela pessoa é rica, mas que conquistou sua riqueza de formas erradas, que vive uma vida promíscua, uma vida toda errada, mas é rica. Então, não está se falando aqui de uma coisa só. Está se falando de um conjunto, um pacote. Riquezas, honra, não é? A pessoa é rica, mas também honrada, e vida, que é o que a riqueza não consegue comprar. Não é? A riqueza não pode garantir a felicidade, alegria, paz. Pelo contrário. Então, as pessoas não pensam que o caminho para estas coisas é um caminho totalmente imprevisível, que ninguém imaginaria. É o caminho da humildade e do temor do Senhor. O galardão, o prêmio da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Então você vê que esse princípio é o que traz para as pessoas a bênção, a ajuda de Deus. A humildade, o galardão da humildade. A humildade perante Deus tem um galardão. Então preste atenção, não é humildade perante as pessoas. Há muitas pessoas que são humildes perante os outros. Não está se falando de humildade perante os outros, somente. Está se falando da humildade perante Deus, o temor do Senhor. Então, a pessoa tem que ser humilde perante Deus e temer, respeitar a Deus. Vamos entender o que isso significa, porque o texto sagrado, em outras partes, também diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus bate a porta na cara do soberbo, mas abre a porta para o humilde. E também ele fala lá em Tiago 4, 9 e 10, ele diz assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então, a humildade, o humilde, é aquela pessoa que reconhece a sua real condição,
ela reconhece que precisa de ajuda, precisa de perdão, precisa de misericórdia e não tem vergonha de buscá-los. Ela não só reconhece e guarda dentro, ela vai atrás do perdão, da misericórdia, ela vai atrás da ajuda que ela precisa de Deus. Então, a humildade atrai a Deus. A humildade faz com que a pessoa receba o favor de Deus. Por isso, Deus quer ajudar a todos, mas só pode ajudar os humildes, porque os humildes é que o buscam. Eu já tive essa experiência, né? Eu já trabalhei em lugares muito pobres, como também em lugares abastados, ricos. Eu trabalhei na África e trabalhei na Europa, trabalhei nos Estados Unidos. E é nítido isso, como trabalhei e trabalho no Brasil também. É nítido quando você vai falar com uma pessoa que é materialmente pobre, ainda que nem sempre a humildade material é sinônimo de humildade espiritual, mas a humildade material, a pobreza material, ela costuma humilhar a pessoa naturalmente. A pessoa que é pobre materialmente, que não tem condição financeira, ela praticamente precisa ser humilde no espírito, porque senão ela não come, ela não vive. Ela precisa de ajuda, de esmola, de uma ajuda de alguém. Infelizmente, essa é a realidade. Mas o lado bom disso, a virtude disso, é que a pessoa normalmente se torna humilde. Então, quando a gente trabalha com pessoas humildes e fala de Deus para essas pessoas, é maravilhoso. Você tem a fome com a vontade de comer. Você tem a pessoa humilde que quer ouvir, que quer ajuda, e você tem ajuda para dar para ela. Então é maravilhoso trabalhar em lugares pobres. Por isso que Jesus falou, aos pobres é pregado o evangelho. Por que aos pobres? Deus não gosta de rico? Não, Abraão foi rico, Salomão foi o mais rico do mundo. Deus não tem problema nenhum com riqueza. Ele mesmo é rico. Ele é o criador da riqueza. O problema é que muitos ricos se apegam às suas riquezas e se acham alguma coisa. Então se tornam orgulhosos porque tem isso, tem aquilo, não é? Então, quando nós trabalhamos na Europa, por exemplo, trabalhamos lá no Reino Unido, era difícil chegar a uma pessoa que se considerava mais inteligente, principalmente nós, estrangeiros, não é? Olha a nossa petulância. Nós saímos de um país de terceiro mundo para ir pregar para o europeu. Só a premissa já é um insulto para eles, não é? Porque afinal não foram eles que enviaram missionários para o mundo inteiro? Como assim agora o mundo envia missionários para eles? Não é? Pois é. Mas foi o que aconteceu. Jesus mandou pregar o evangelho em todas as nações e nós fomos para lá. Então fomos lá falar de Deus para as pessoas. E era muito difícil. Era não, é ainda muito complicado você falar. E não é porque a pessoa não precisa, é porque ela se acha. Ela acha porque ela tem uma condição, porque ela tem médicos bons, ela tem uma formação, não é? Então ela pensa assim, não, eu não preciso. Esse negócio de igreja, de religião, de oração, não, eu vou trabalhar, eu vou usar a minha força, eu vou usar o meu conhecimento e eu vou resolver meu problema do meu jeito. Então, são pessoas muito resistentes de forma geral. É complicado. Por isso, o evangelho, ele se espalha entre as pessoas humildes. Ele se espalha entre as pessoas pobres de espírito. A primeira bem-aventurança, não foi? Jesus disse, bem-aventurados os pobres de espírito. Quer dizer, a pobreza de espírito significa a pessoa, não tem nada a ver com pobreza material, a pessoa no espírito, ela reconhece a sua pequenez. Porque o certo para o ser humano seria, quanto mais ele conhece, o que seria o certo de uma pessoa humilde? Quanto mais ela aprende, quanto mais conhecimento ela adquire, mais humilde ela deveria ficar. Não é? Como disse um grande sábio aí, filósofo, não é? Eu só sei que nada sei.
Só sei que nada sei. Porque ele estudou tanto, estudou, e ele descobriu que quanto mais ele estudava, menos ele sabia. Porque havia tantas coisas para ele descobrir que ele não conseguia resposta, que ele falava, isso é grande demais para mim, eu não consigo. Eu não sei nada. Então, quanto mais ele aprendia, menos ele sabia. Então, ele teve a humildade de dizer, eu só sei que eu nada sei. Tudo que eu sei é que eu nada sei. Quer dizer, esse deveria ser o caminho dos sábios. Na verdade, é o caminho dos sábios. Os sábios, quando eles se mergulham na sabedoria, eles descobrem que eles não sabem nada. Que Deus é o autor de toda a ciência e eles deveriam se curvar diante dele. Como Albert Einstein disse uma vez famosamente, ele disse, o que eu quero conhecer, né? Alguém perguntou para ele, o que o senhor deseja estudar, descobrir, o que o senhor quer agora descobrir? Qual é a sua próxima descoberta? E Einstein respondeu assim, olha, o que eu quero descobrir, o que eu quero conhecer é a mente de Deus. Ele falou, eu quero conhecer a mente de Deus, porque tudo que eu já estudei me faz perguntar qual mente está por trás de tudo isso. Quer dizer, um inteligente da ciência teve a humildade de reconhecer que havia alguém maior por trás de tudo aquilo que ele havia conhecido. Então esse deveria ser o caminho normal da pessoa. Quanto mais conhecimento ela adquire, mais humilde ela deveria ficar. Quanto mais riqueza ela adquire, mais humilde ela deveria ficar, porque ela deve pensar assim, poxa, meu Deus, eu estou sendo tão abençoado num mundo em que as pessoas têm tão pouco, eu recebi tanto. Deveria ser humilde, mas não. Infelizmente, muitos deixam o orgulho subir para a cabeça. Então Deus não pode ajudar, né? Deus resiste aos soberbos. Ora, Deus só pode ajudar os sinceros e os humildes. Sincero é aquela pessoa verdadeira, que não esconde o que ela é aquela pessoa que não é hipócrita, que não quer ficar passando uma imagem falsa. Ela é verdadeira, eu sou isso aqui. Deus falou para o povo que vivia no pecado, lá em Jeremias 3:13, ele disse assim, somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus. Deus estava dizendo, eu quero perdoar vocês. Eu estou pronto para perdoar vocês. Mas eu só preciso que vocês façam uma coisa. Reconheçam a iniquidade de vocês. Eu só posso perdoar se vocês reconhecerem. Quer dizer, Deus estava dizendo, Deus estava dando a dica, cantando a pedra. É o professor dando a prova para o aluno e falando a resposta. Ó, escreve isso aqui. É brincadeira. E você acredita que muitas pessoas ainda não escrevem o que o professor está mandando? Não, eu sei melhor. Não é isso não. Pois é. Então, Deus não pode ajudar o hipócrita e o orgulhoso. Somente os sinceros e os humildes. Então você já sabe o caminho, você já sabe a resposta. Ele já deu a dica. Agora é com você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.